Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Eu tomo a escritura de Eclesiastes capítulo 9, verso 2, para a nossa meditação nesta manhã. Então, esta escritura deixa bem claro que tudo sucede igualmente ao ímpio e ao justo, ao que teme a Deus e ao que não teme, ao que trabalha como ao que não trabalha, ao que compra como ao que não compra, ao que tem como ao que não tem. Isto sucede, entre outras coisas, porque se nós não enfrentássemos as dificuldades que o mundo enfrenta, então o ímpio poderia, no dia do julgamento, acusar a Deus de ter sido parcial. O ímpio poderia dizer: eu estou aqui sendo julgado, vou ser condenado, porque o Senhor permitiu vir sobre mim lutas que aos seus filhinhos o Senhor não permitiu. O Senhor foi injusto. Mas não. Ninguém vai poder acusar a Deus de injustiça nenhuma, porque Ele é justo. O ímpio tem que levantar de manhã e ir trabalhar, e o justo também. O ímpio tem que pagar as suas contas, e o justo também. O ímpio está sujeito a doenças, a dores, e o justo também. Todos enfrentam dificuldades semelhantes. É claro, é óbvio que, pelo fato do ímpio se expor a determinados ambientes, é claro que ele se sujeita a problemas que uma pessoa que não frequenta aqueles ambientes não está sujeito. Então, uma pessoa que vive em uma cidade onde tem um trânsito que ela frequenta diariamente, ela está muito mais sujeita a um acidente de trânsito do que uma pessoa que mora na roça, por causa da lei da probabilidade, é óbvio. Mas tirando a lei da probabilidade, as coisas às quais a gente se expõe mais ou menos, de um modo geral, todos enfrentamos as mesmas lutas, os mesmos problemas. Mas porque um terá sucesso, será salvo, e o outro terá fracasso, será condenado? Porque o que realmente importa não é o que nos sucede, mas são 3 coisas que governam a nossa vida. Já falei disso em outras ocasiões. São 3 coisas que realmente geram os resultados que obtemos na vida. A primeira delas é aquilo no que você põe o foco. Há pessoas que elas estão sempre olhando o lado bom da vida, o lado positivo. Mesmo em uma luta, em uma dificuldade, em um problema, algumas pessoas estão olhando o lado bom daquilo. Ora, não importa o que seja, tudo tem 2 lados, não importa quão fino você corte um papel ou um objeto, sempre há 2 lados. Algumas pessoas têm a tendência a olhar o lado bom, o lado positivo. Já outros têm a tendência de olhar o lado negativo. Então, esta é a primeira coisa. A segunda coisa que interfere
diretamente nos resultados que obtemos na vida é a interpretação que damos para aquilo. Então, uma pessoa pode sofrer um revés e aprender com aquilo, olhar aquilo de uma maneira positiva, tirar uma lição daquilo, enquanto o outro pode simplesmente dar uma interpretação de que ele é azarado, que ele só toma decisão errada, só faz coisa errada, ou que Deus não ama ele, ou seja lá qual for a interpretação que a pessoa der. Então a interpretação que você dá é o que realmente importa. Não é o que te sucede que realmente te levanta ou te derruba, mas é a interpretação que você dá àquilo. Então, uma pessoa pode perder o emprego e ele dá uma interpretação de que chegou a hora dele conseguir um emprego melhor, lutar por algo melhor. Então ele aproveita aquela circunstância e dá um novo rumo para a sua vida. Você entende? Então, já uma outra pessoa, ela pode, ao ser demitida, então ela achar que realmente a vida não tem jeito, é um problema atrás do outro, a vida é só problema, 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 e que não vale a pena viver, e então toma uma decisão louca para tentar se livrar do problema. Mas então, um aproveitou a perda do emprego para conseguir algo melhor, ou quem sabe lutar por um sonho que ele estava adiando há muito tempo. Então ele aproveitou aquele momento, ele interpretou dessa maneira: não, chegou a hora de eu lutar pelo meu sonho, eu vou lutar agora pelo meu sonho, e vai realmente dar início a algo maravilhoso. Já o outro, ele acha que nada vale a pena mesmo, que tudo dá errado na vida dele, e então ele se tranca no quartinho escuro e só Deus sabe o que vai sair dali. Então esta foi a segunda coisa que realmente governa as nossas vidas, os resultados que obtemos na vida. A primeira, lembre-se, foi para que lado você olha. Se você olha para o lado positivo ou lado negativo. A segunda coisa é isso daí, a interpretação que você dá. E a terceira coisa, claro, é o que você decide fazer a respeito. Então, lembramos que a pessoa que obtém um bom resultado foi o que ela decidiu fazer a respeito. Ela decidiu, então, realizar, lutar pelo seu sonho agora. E o outro decidiu se trancar no quartinho escuro. Então, você vai encontrar uma pessoa trancada no quarto escuro da vida, enquanto você vai encontrar outro que está vivendo o seu sonho. E aí, qual é a diferença? Por que um é tão feliz e o outro vive uma vida tão triste? É o que aconteceu? Não, não é o que aconteceu. É a forma como cada um interpretou o que aconteceu. Porque, como vimos aqui na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, não é o que te sucede, não é o que sucede à pessoa que a mata, é como ela vê aquilo que lhe sucede. Umas pessoas encaram o problema como que a vida é uma guerra.
Olha, se você encara que a vida é uma guerra, quanta chance você tem de ser feliz? Eu diria não muita. Esta forma de ver a vida como sendo uma guerra, isso te manteria tenso. Outras pessoas encaram a vida como uma grande oportunidade. Você entende porque você pode encarar a vida como uma guerra, porque de fato você luta. Mas você também pode encarar a vida como uma grande oportunidade, porque de fato é uma grande oportunidade para honrar a Deus, não é? E você honrar a Deus aqui, depois você ir receber o seu galardão, ter uma eternidade de gozo. É uma oportunidade ou não é? A vida não é de fato uma grande oportunidade? Sim, de fato é. E a vida não é também uma guerra? Sim, de fato é. Mas a forma como você olha para ela define como você se sente. Então a sua postura diante da vida é o que define os seus resultados. Então nós devemos encarar a vida com sabedoria, tendo entendimento, sabendo isto, que o que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Agora, a maneira como eu encaro os meus problemas, os obstáculos, é o que molda os meus sentimentos, é o que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou pior, mais forte ou mais fraca, mais animada ou desanimada. É a forma como eu vejo, não é o que me sucede, mas a forma como eu vejo ao que me sucede. É a forma como eu reajo às lutas e aos problemas, aos obstáculos. E a melhor maneira que eu tenho para moldar o meu comportamento, a minha postura diante da vida, é deixando a palavra de Deus moldar a minha visão e o meu entendimento. E a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o meu bem. Ora, se isso está contribuindo para o meu bem, mesmo que seja uma luta, um problema, uma dificuldade, se a Bíblia diz que isto é para o meu bem e eu creio nisto, então eu encaro as lutas e as dificuldades de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito melhor do que uma pessoa que encara os problemas e as lutas de uma forma negativa. Porque mesmo uma fase ruim da vida, ela é boa e necessária para que você saiba reconhecer as fases boas da vida. É necessário você passar pelos vales para que você possa reconhecer quando você estiver no pico. É necessário os tempos ruins para que você saiba reconhecer os tempos bons. É necessário as pessoas más para que você saiba reconhecer o valor das pessoas boas. Os maus amigos é que te fazem reconhecer e valorizar os bons amigos. Então, tudo sucede igualmente a todos. A única diferença é a forma como você encara, como você enxerga aquilo que lhe sucede e como você reage a elas. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.